E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nesse domingo, Kyrie Irving vai voltar de sua suspensão, né? Fazendo uma pequena recapitulação aqui, algumas semanas atrás, Kyrie Irving divulgou no seu Instagram um documentário que continha diversos ideais antissemitas. Logo de cara, rolou uma grande retaliação ao que o Kyrie Irving fez, inclusive a comunidade judaica fez inúmeros protestos contra o que o Kyrie Irving fez. Inclusive, num jogo do Brooklyn Nets, se eu não me engano foi Brooklyn e Dallas, vimos alguns torcedores, não sei se são torcedores, mas algumas pessoas que estavam com camisetas que diziam lutem contra o antissemitismo. E eles ficaram bem na primeira fileira, bem na frente do Kyrie Irving. Obviamente não foi nem um pouco bem visto o que o Kyrie Irving fez e o Brooklyn Nets optou por suspender o jogador. O Kyrie já está suspenso faz um bom tempo. O Nets estipulou alguns passos, né? Algumas atividades que o Kyrie Irving teria que realizar para poder voltar de suspensão. Não sei se o Kyrie realmente fez tudo que foi pedido para ele, mas ele vai voltar da sua suspensão hoje contra o Memphis Grizzlies. E ontem, o Brooklyn Nets organizou uma entrevista exclusiva com o Kyrie Irving. Quem foi o escolhido para conduzir essa entrevista com o Kyrie foi Ian Begley do SNI, né, que é um dos principais jornalistas de Nova York. Que foi uma entrevista muito boa, foi uma entrevista bem sincera, né? O Kyrie não tinha falado sobre a suspensão, não tinha falado de fato sobre o que aconteceu. Ele deu algumas respostas muito evasivas na época. Em nenhum momento ele deu de fato a sua opinião sobre o caso, ele não deu a sua versão sobre o que aconteceu. Ele postou um pedido de desculpas meio meia boca no seu Instagram, onde muitos inclusive disseram que nem foi ele que escreveu aquele pedido de desculpas. Então ontem tivemos as primeiras declarações oficiais de Kyrie Irving sobre toda essa polêmica que rolou. E aqui eu separei os principais trechos da entrevista para a gente aqui trocar uma ideia sobre, para a gente debater e para a gente, né, ver o que o Kyrie Irving falou. Bom, no começo da entrevista, e assim, só pra deixar claro, o Ian Begley não passou pano não, cara. O Ian Begley perguntou tudo o que deveria ter sido perguntado. Inclusive, parabéns aí o Ian Begley pela entrevista, conduziu de forma exemplar. Ele começou perguntando pro Kyrie Irving, fazendo assim, a pergunta de milhões. Se o Kyrie Irving se considerava um antissemita. E o Kyrie Irving ele respondeu o seguinte: não sou antissemita e nunca fui. Não tenho ódio em meu coração pelo povo judeu ou por qualquer um que se identifique como judeu. Não sou anti-judaico nem nada disso. Tem sido difícil ficar em casa com minha família vendo tudo isso e tendo dúvidas, e a parte que não tem sido difícil é me explicar, porque sei quem sou e o que represento. E aqui é importante dizer o seguinte, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas não acreditava que o Kyrie de fato é antissemita. Eu, obviamente, não acho que o Kyrie é antissemita. Eu acho que o grande erro do Kyrie foi a forma, né, com que ele se portou depois do que aconteceu. Sabe? Porque ele deu muitas respostas sarcásticas, muitas respostas irônicas, e em nenhum momento ele chegou na mídia e falou: ó, eu errei, não deveria ter publicado aquele documentário e não, eu não sou antissemita. Faltou pro Kyrie Irving falar a real. Falar, sabe, é só ter falado o que ele sentia mesmo. E não ficar ironizando, sabe? Porque beleza, a grande maioria entendeu que o Kyrie não era antissemita. Só que teve uma grande parte que viu as respostas ácidas que o Kyrie Irving deu e começaram a ter dúvidas. Então, essa resposta que o Kyrie deu pro Ian Begley, essa primeira resposta no começo da entrevista, era a resposta que ele deveria ter dado na primeira vez que ele foi entrevistado pós-compartilhamento do documentário. Cara, na boa, se ele tivesse dado essa resposta, eu acho que não teria, né, acontecido tudo que aconteceu, tá? Pelo menos na minha opinião. Bom,
Depois o Ian Begley perguntou para o Kyrie Irving sobre a sua intenção por trás, né, do compartilhamento do documentário. Ele perguntou: Kyrie, por que você compartilhou aquele documentário? Por que você achou interessante compartilhar aquele documentário? E o Kyrie falou o seguinte: bem, número 1, eu não quis fazer mal. Eu não queria ser colocado em uma posição em que sou contra qualquer comunidade. Como eu disse durante a coletiva de imprensa após um dos jogos, fui apenas procurar meu nome Kyrie, que também se traduz em hebraico para Inhamil. Desculpa se eu pronunciei errado, tá? E queria compartilhar o link com todos aqueles que também estavam na mesma jornada e procurando por sua herança enquanto eu estou. O aspecto lamentável desse documentário são as observações antissemitas em termos de generalização do povo judeu. Acredito que foi injusto, e esse não era o aspecto do post que eu queria focar. A postagem inicial deveria ser para todos aqueles que buscam mais informações, mais história e são capazes de interpretá-la de uma maneira que a vejam como progressiva e aprendam algo com isso. E ele seguiu falando: mais uma vez, é apenas um post. Não há contexto que eu coloque nisso. Eu estava apenas assistindo a um vídeo para aprender mais sobre a minha herança por meio de um mergulho mais profundo em quem eu sou. Infelizmente, nesse processo, machuquei algumas pessoas e sinto muito por isso, tá? Tá vendo? Era só ele ter explicado isso antes, sabe? Eu sei que para muitos pode parecer algo óbvio. Eu sei que muitos podem entender isso como algo óbvio. Só que para a grande mídia, era importante o Kyrie Irving ter falado isso desde o início. Como eu disse, se ele tivesse dado essa entrevista pro Ian Begley logo de cara, teria poupado muitas dores de cabeça pro Kyrie, pro Brooklyn e pros próprios torcedores que, sofreram, com a ausência do Kyrie. E também sofreram com a ausência de explicações do Kyrie Irving, sem dúvida nenhuma. Bom, a entrevista seguiu e o Ian Begley perguntou pro Kyrie, e essa que era uma pergunta que eu queria fazer pro Kyrie Irving. O Ian Begley perguntou sobre o pedido de desculpas do Kyrie Irving, sobre o seu pedido de desculpas. Porque assim, na primeira vez em que ele foi questionado sobre ele ser ou não antissemita, o Kyrie ele falou o seguinte: não posso ser antissemita se souber de onde venho, Uma resposta que, ele não chegou e falou: eu não sou antissemita. Ele não falou isso. Aí o Ian Begley perguntou pro Kyrie, sobre esse pedido de desculpas e o porquê que ele não foi claro desde o início. Ele falou o seguinte: eu senti como se eu estivesse protegendo o meu personagem e reagi apenas por pura defesa e apenas magoado por poder ser rotulado ou pensei que estava sendo rotulado como antissemita ou antijudaico. E me senti assim. Foi tão desrespeitoso me perguntar se eu era antissemita ou não. Então, o que o Kyrie ele quis dizer, e obviamente que podem ter erros aqui de tradução e tudo, mas o que eu entendi que o Kyrie quis dizer foi que ele se sentiu ofendido de ter sido questionado se ele era ou não antissemita, e por isso ele reagiu em modo de defesa. Ele ficou na defensiva e deu aquela resposta que, não foi uma boa resposta. Ele deveria ter sido um pouquinho mais claro, na sua resposta. Ele seguiu dizendo o seguinte: agora, para o mundo exterior, isso pode ter sido visto como um simples sim ou não, o que com razão deveria ter sido: não, não sou antissemita, não sou antijudaico. Tá vendo? Até ele reconhece que ele deveria ter sido mais claro na sua resposta. Ele seguiu dizendo: sou uma pessoa que acredita que todos devemos ter oportunidades iguais e que todos devemos derramar amor uns pelos outros. E isso deve estar em primeiro lugar, tá? Como eu disse, até ele percebeu que ele deveria sim ter dado uma resposta mais clara. O Kyrie, ele volta hoje, segundo a Adro Janarovski, o Kyrie vai jogar hoje contra o Memphis Grizzlies. Obviamente que todo mundo tá ansioso para ver o retorno do Kyrie. Eu, inclusive, tô bem ansioso para saber como que a torcida vai acolher o Kyrie Irving, porque, querendo ou não, muitos torcedores pegaram um bode do Kyrie depois dessa última polêmica dele, mas óbvio, não só por conta dessa última polêmica, mas de todo o histórico do Kyrie. Eu, sinceramente, estou curioso para ver como que a torcida vai recepcionar ele. Como eu disse, a entrevista foi muito boa, foi bem sincera, Finalmente eu senti o Kyrie Irving falando a verdade, falando realmente
o que ele sente. Nas outras entrevistas eu via ele tentando se esquivar ou tentando ironizar em cima. Nessa sim, eu senti o Kyrie bem sincero. E, bom, que bom que o Kyrie parece que entendeu o que ele fez. Que bom que o Kyrie entendeu a gravidade do que ele fez. Tendo sido proposital ou não, e isso foi algo que eu sempre deixei claro em todos os vídeos que eu fiz sobre essa polêmica, mesmo não sendo intencional, mesmo ele não querendo atingir a comunidade judaica, ele atingiu, gerou danos. Né? Quando um cara do tamanho do Kyrie, com a influência que ele tem, publica o documentário que ele publicou, que sim, fere sim a comunidade judaica, isso gera dor, isso gera problemas. Então, eu fico feliz de ver que o Kyrie, pelo menos, ele entendeu o que ele fez. Pelo menos isso me deixa feliz, tá bom? Então, foi uma boa entrevista, cara, foi uma ótima entrevista. Recomendo, assine não, né? Entre no SNI e confira a entrevista completa. Tá? Aqui tá os principais trechos, foi o que eu achei mais interessante de ser falado, mas a entrevista inteira foi uma entrevista muito boa e realmente deu para sentir verdade no que o Kyrie disse, tá bom? Bom, o que você achou, né, da entrevista? O que você achou dos trechos que eu separei? O que você achou do pedido, agora, sincero, de desculpas do Kyrie? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações, tá? Para não perder nenhum de novo. Hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair. Eu irei trazer o pós-jogo de Memphis e Brooklyn, então eu vou falar sobre como foi a performance do Kyrie, como ele voltou, qual foi o impacto da volta dele. Então cola aqui no canal mais tarde pra ver. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.